Bom dia, estamos aqui no canal Haja Luz, para que em nome de Jesus haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Hoje nós vamos falar do tema Harry Potter, é uma saga, né, de livros que se tornou filmes, 8 filmes, vou colocar aqui para vocês a data, né, começou em 2001 até 2011, né, uma criança que começou com 10 anos, terminou com 18 anos, né, teve um ano que pulou e não fez os filmes. É muito sério, né? E hoje eu vou te dar 5 motivos porque você não deveria assistir Harry Potter se você é cristão, né? E nem deixar os seus filhos assistirem, certo? Eu vou fazer um próximo vídeo depois, aprofundando este tema, mas hoje eu vou falar de uma forma geral. Então, primeiro motivo. Na saga do Harry Potter, na minha opinião, tá cheia de relativismo o tempo todo, né? Eu já expliquei para vocês o que é o relativismo, né? Que é essa coisa da minha verdade não ser a sua verdade, verdades diferentes, certos diferentes, não existe mais o certo, certo. Para mim é uma coisa certa, para você é outra. Então, talvez o que eu faço para mim tá certo, para você não tá. Então, essa relativização dos conceitos absolutos tem o tempo todo no Harry Potter, certo? Então, primeiro conceito ali que está sendo questionado, primeiro motivo, o Harry Potter reforça, na minha opinião, a desobediência. O Harry Potter, a Hermione, o Ron, os 3 personagens principais, eles desobedecem quase em todos os filmes, né? E no final da história, não dá errado. Gente, desobedecer não é mal recompensado ali nos filmes. Pelo contrário, eles vencem, eles ganham, né? Então, é compensada a desobediência. Então, é um reforço para a desobediência. Então, esses personagens desobedecem, mentem, escondem, né? E no final eles são recompensados. Então, e aí tá o relativismo, né? Desobediência não é tão ruim assim, se no final der tudo certo. Então, quer dizer, os fins justificam os meios. Gravíssimo isso, gravíssimo. O seu filho aprender que ele pode fazer algumas coisas erradas, ele pode esconder coisas de você, ele pode desobedecer, desde que no final dê tudo certo. Essa é a mensagem. Segundo problema, na minha opinião. No Harry Potter, eles colocam bruxos e trouxas. São 2 mundos. O mundo normal, que é o nosso, é o mundo dos trouxas. E o mundo dos bruxos é o mundo dos bruxos. Então, que invertendo completamente. Para nossa sociedade, mesmo os não cristãos creem, no geral, que bruxaria não é uma coisa boa, é ruim. Lá eles invertem. Bruxaria, que é legal, que é uma coisa muito boa, e ser trouxa, que é os não bruxos, é uma coisa ruim. Então, uma inversão completamente de valores. Por trás dessa mensagem está dizendo o que para o seu filho? Seja bruxo, porque bruxo é legal, é superior a ser trouxa. Então, é uma mensagem horrível, né, e completamente errada que está sendo passada para o seu filho. Terceiro tópico também que eu acho, né, que está ali embebido todo o Harry Potter, a questão do anti-herói. Eu já expliquei para vocês antes, né, deste vídeo, em outros vídeos sobre o anti-herói. O anti-herói, antigamente o herói ele era positivo, honesto, bom, não matava, né? E agora nós temos um anti-herói. O que é isso? O herói, ele não é mais tão certinho assim. Ele tem algumas coisas erradas, mas ele continua sendo herói. Ele salva a humanidade, ele salva no final da história. Né? O Harry Potter é um anti-herói, né? Ele desobedece, ele faz coisas ali que um herói clássico não faria, então ele é um anti-herói. E o Voldemort não, o Voldemort a gente vê bem ele como um vilão clássico, mas no Harry Potter nós temos personagens o tempo todo na série, tipo o Snape, outros personagens ali da série que são hora do bem, hora do mal, você hora acha que ele é do mal, hora você acha que ele é do bem, essa confusão do bem e o mal, gente, isso nossa cabeça adulta é uma coisa, mas na cabeça de uma criança que está formando conceitos bem e mal, certo e errado, isso vira uma miscelânea, e se ele assistir isso durante 8 anos, piorou, né? Porque estabelece esse conceito flexível diante do certo e errado, diante do bom e do mal, diante do bem, né, e do mal, do bom e do ruim, ok? Então esses são os 3 primeiros, todos a ver com relativismo, e aí vem um quarto que não tem a ver com relativismo, que é a questão de um pouco ali, eu vejo isso no Harry Potter também, uma insignificância das figuras adultas no filme, né? Os primeiros filmes mais ainda são todos protagonizados por crianças, e as crianças é que fazem tudo, e elas que salvam. Então o adulto bem rebaixado, né, que eu acho que isso tem também na Marshall, o adulto rebaixado, não tem adulto ali, né, na Marshall, é uma criança o tempo todo comandando a vida dela, e falo muito da época que a gente está vivendo, que as crianças
estão comandando os pais, né? O eu da criança está aqui e o eu dos pais aqui. Os pais estão tendendo a fazer tudo o que a criança quer porque isso é ser bom pai. Gente, não é. Isso está invertido, né? A gente precisa respeitar os nossos filhos, os desejos dos nossos filhos, sim, mas com um limite e baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus esbarra o desejo da sua criança, do seu filho, então você precisa ensinar. A palavra diz isso, ensina o caminho à criança, né? E os filhos têm que honrar os pais, não é os pais honrar os filhos. Tá completamente invertido esse conceito no Harry Potter e em alguns outros desenhos e filmes também. E o último que eu quero falar para vocês é a questão da própria bruxaria, né? A bruxaria ali tá invertida como algo do bem, esse é o quinto, né? E para mim grave, né? A bruxaria no Harry Potter, essa é a mensagem principal do Harry Potter, que existe bruxaria do bem. E bruxaria vale a pena porque ela salva a humanidade. Se o Harry Potter não fosse um bruxo poderoso, ele não tinha nos salvado do Voldemort, né? Ele não tinha conseguido salvar os amigos dele, ele não conseguia salvar ali toda a comunidade. E até os trouxas, que nem sabem que quase morreram. Entendeu? Então, é uma inversão completa. Na Bíblia, na palavra de Deus, tem vários versículos, vou colocar para vocês na descrição, vários versículos condenando a bruxaria. O Senhor não aprova a bruxaria. Então, entende uma coisa, em nome de Jesus, não existe bruxaria do bem. Não existe. Isso também está vindo com a Wicca, né, que está sendo implantada bem forte, a religião Wicca hoje tá, que são bruxas do bem, né? Essa coisa da natureza, de mexer com os elementos da natureza, mas invocam poderes sobrenaturais. Gente, todo poder sobrenatural ou vem de Deus ou vem das trevas. Não tem uma segunda, terceira, quarta fonte, certo? Então, como que Deus vai te dar um poder sobrenatural para coisa que ele não aprova, que é a bruxaria? Então, se você está usando o poder sobrenatural para ser bruxo ou para fazer feitiços ou qualquer outra coisa desse tipo, é das trevas, mesmo que você ache que não seja. Lá no Salmos está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então a gente tem que meditar na lei do Senhor, nós temos que ensinar os nossos filhos a meditar na lei do Senhor, porque quando eles verem filmes assim antibíblicos, eles mesmos vão identificar e eles mesmos vão não querer assistir, porque não bate. É muita... Pensa você assistindo um filme que o filme, o conteúdo dele, você discorda completamente. Você continua assistindo? Você não continua assistindo, né? Então, esse tipo de filme antibíblico, nós temos que discordar dele completamente a ponto de desligá-lo, mesmo que ele tenha um áudio bom, uma imagem boa, cenas poderosas e fantásticas, muito bem feitas, super produções. Mas, gente, isso é roda dos escarnecedores, né? O Espírito Santo falou comigo isso. Isso é roda dos escarnecedores. Você sentaria numa roda onde as pessoas estão ali falando o tempo todo de bruxaria, ensinando feitiço. Ah, vou te ensinar um feitiço. Não, esse é um feitiço melhor. Você ficaria nessa roda 1h40 do seu tempo. E principalmente se eles estão ali enganados, falando como se fossem coisas do bem. Você precisa aprender, porque você está sendo trouxa. Você não está usando um poder que está sendo nos dado. Gente, é roda dos escarnecedores. E 1h40, 8 filmes. É muito tempo para entrar na sua cabeça. E se você assistiu a saga, talvez você discorde de mim e você vai até achar que eu estou errada, porque você já está, né, com essa questão que eu já expliquei em outros vídeos, dessensibilizado. Aquilo que nos choca no começo. Depois você vai aceitando como mais ou menos. A nossa sociedade, ela está completamente dessensibilizada para um monte de conceitos bíblicos, para um monte de verdades bíblicas, né, e aceitando coisas erradas como certas. Essa é a verdade. Essa é a mensagem desse vídeo. Eu vou fazer um outro continuando, né, e espero, em nome de Jesus, que eu consiga passar a mensagem que o Espírito Santo está me mandando falar, né, para você. E que ele te convença, porque não sou eu que tenho que te convencer. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Eu só tô aqui entregando a mensagem. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.